um homem sentado na varanda de um café muito conhecido de Londres. Negou o café que a garçonete lhe ofereceu, pois já estava fumando seu charuto. Enquanto o fumava, ele lia cautelosamente as notícias do dia. Ele alternava entre observar as pessoas da rua e ler as notícias. Certa vez, este homem viu um velho que lhe parecia muito interessante. Já olhando de longe, pegou seu casaco e decidiu ir atrás deste velho misterioso. Quando observou mais de perto, o homem tentou desvendar traços da personalidade do velho, mas era impossível de desvendar, e foi o que intrigou tanto este homem. Ele continuou seguindo, chegando até uma favela de Londres. Este velho lhe parecia familiar e aparentava ter uns 70 e poucos anos. O homem esbarrava nessa multidão, mas continuava seguindo. Este velho tinha um andar diferente, assim como todas as características que intrigavam o homem que o perseguia. Faça chuva ou faça sol, o homem continuava andando atrás deste velho. Certa hora, este homem descobriu que o velho estava sempre fazendo a mesma rota daquela favela de Londres. Mas mesmo assim, continuou tentando. Entre voltas e voltas, o homem acaba esbarrando numa multidão e sumindo. Então, o homem percebe que, no fim, era só mais um homem numa multidão. O homem chega em casa e fica decepcionado com sua descoberta, mas mesmo assim, sempre aberto para novos desafios. A decepção era o que tomava conta da sua cabeça. Ele perdeu tanto tempo atrás desse homem, indagava. Mesmo assim, o mistério nunca foi desvendado. Egocentrismo. Os autores dessa vertente do romantismo tendem a tematizar, em suas obras, os conflitos direcionados ao sujeito, ou seja, essa literatura da segunda geração do romantismo é direcionada para o eu, e não para o mundo, ao contrário das outras gerações. Vida noturna. Os autores dessa época tinham uma vida desregrada, motivo também pelo qual essa geração pode ser denominada mal do século, que se remete à tuberculose. Os autores bebiam e fumavam muito mais do que podiam, trocavam a noite pelo dia e acabavam desenvolvendo essa doença. A morbidez foi uma das principais características nos romances e poemas dessa geração. É expressada através do exagero sentimental. Muito sofrimento, sendo a morte a solução dos seus problemas, podendo chegar inclusive ao suicídio. Isso porque o autor vive em conflito com a sociedade, sendo ele o desajustado. O pessimismo. Em geral, os personagens românticos não são compreendidos e seus sentimentos não são correspondidos, e por isso o pessimismo passa a ser encarado como uma realidade degradada e frustrante. Fuga da realidade. Longe da realidade descrita de modo pessimista, são encontrados poemas ou narrativas do ultrarromantismo, onde os personagens ou os sujeitos líricos anseiam por fuga da realidade, mediante a morte, aos sonhos, a boemia ou até a loucura, representado pela volta ao passado ou até mesmo pela ida a uma realidade paralela. Idealização do amor e da mulher. A mulher e o amor têm grande importância nas obras ultrarromânticas
Em geral, o sentimento é irrealista e a mulher é descrita enquanto amada e perfeita, inatingível. É como se houvesse um abismo enorme que impedisse a realização amorosa. A primeira obra foi Lira dos 20 Anos, produção literária de Álvares de Azevedo, que nasceu em 1831 e viveu apenas 20 anos, falecendo em 1852. As suas obras tinham temas como dor, morte, desilusão amorosa e frustração. Elas tinham também o pessimismo, e eram muitas vezes marcadas pelo sarcasmo e a ironia. Também algumas obras de Junqueira Freire, que por sua doença cardíaca morreu cedo, assim como alguns poetas de sua geração. As principais obras dele são Desespero na Solidão, O Remorso do Inocente, Teus Olhos, O Arranco da Morte, entre outras. Casimiro de Abreu. Ele escreveu obras como Primaveras, Saudades, Fora da Pátria e Minha Mãe. Seu sucesso se deu apenas após a sua morte, que foi causada pela tuberculose. Suas obras receberam inúmeras edições, tanto aqui no Brasil quanto lá em Portugal. Trazendo um exemplo mais atual, nós temos a novela das 9, Fina Estampa, da Rede Globo. Nela, a personagem Pereira, para conseguir sustentar a casa e seus filhos, começa a fazer uma das únicas coisas que ela sabe, além do trabalho doméstico, que é trabalhar com mecânica. Ela faz de tudo um pouco. Ela arruma fios, cabos, trabalha com eletricidade e conserta pneus, sempre usando o macacão de trabalho. Dessa vez eu não vou cobrar, mas se o senhor precisar de algum serviço desse tipo aqui de novo no bairro, é só me ligar. Esta visão traz características de exaltação à mulher e amor por seus filhos e trabalho. Edgar Allan Poe nasceu no dia 19 de janeiro de 1809 nos Estados Unidos, em Boston, Massachusetts, e morreu 40 anos depois, no dia 7 de outubro de 1849, no Hospital Baltimore. Edgar Allan Poe se casou com uma prima de 13 anos, mas na certidão alegava-se que ela tinha 21. 12 anos depois do casamento, ela morreu de tuberculose, que foi a mesma doença que matou a mãe de Edgar Allan Poe. A partir daí, ele começou a retratar nos seus poemas a doença e a morte. Bora groove, convoquei as amiguinhas e tu sabe que ela vem. Vem da base, vem do vale, deixa de se vem também. Sabe que a cachorrada tá fechada com a gente. Não dá pra ficar parada nesse beat envolvente. Ai, que coisa boa, mundo se acabando e a gente manda nessa porra.